presidente Jair Bolsonaro resolveu caminhar entre a população, contrariando as normas de saúde necessárias à existência e à continuidade do seu próprio governo. E ele sai por aí, gentilmente e engraçadamente intimidando ambulantes. E no meio disso tudo ele entrou numa congregaçãozinha, me parece que é uma Assembleia de Deus, e era um círculo de oração, e ali Deus falou com ele. Aí a gente começa a ver que tem alguma coisa errada, porque a igreja postou essa profecia de maneira muito cortada, só colocando que Deus era com ele, e depois coloca ele no púlpito da igreja falando que ele era casado com uma evangélica, o que demonstra assim que mesmo Deus falando com ele, ele não se rende a Jesus. Ele fala no máximo que ele é casado com uma evangélica, mas os evangélicos ficaram tudo apaixonados, porque Deus falou com o presidente, aquela coisa toda, né? Se você tiver essa profecia na íntegra, manda para mim, porque eu vou analisá-la, vou interpretá-la, porque nestes tempos a gente não tem de jogar as profecias fora e a gente não tem de ficar adorando qualquer manifestaçãozinha que venha para os nossos ídolos político-ideológicos. Mas a gente precisa entender que o Brasil, neste momento, em meio à pandemia mundial, o Brasil, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista da fé em Jesus, ele está em juízo. Os juízos de Deus são cheios da sua misericórdia e são rigorosos em meio à sua misericórdia. Qual é o aspecto misericordioso do seu juízo? É que ele fala por meio de pequeninos, por meio de muitos pequeninos, ainda que os próprios pequeninos não tenham uma percepção clara daquilo que estão a dizer. E o aspecto misericordioso também é que ele atenta contra os poderosos, contra os que se acham alguma coisa, contra os que acham que têm o poder político ou até eclesiástico na mão. E aí, em meio ao juízo divino neste país, ele está usando muitos dos seus pequeninos, ainda que hajam como pequeninos desinformados, infatuados, orgulhosos, mas as profecias são de Deus. E ele está a zombar e a dar linha aos poderosos, né, a esticar a corda deles para eles fazerem todo o intento do coração deles. Especificamente no caso do senhor presidente da República, ele é um homem que tem aparência de piedade, um homem legalzinho, bom de conversa, e a frase mais ouvida de lá para cá é: qual presidente na história deste país entrou numa igrejinha de manhã ou à tarde, num círculo de oração? Quem fez isso? Aí as pessoas ficam com o fenômeno de um homem que estava descumprindo as regras públicas, se aproveitando daquele momento para fazer campanha, porque ele sabe que isso iria repercutir nos seus adoradores evangélicos. Junto com isso, Deus não deixa de ser Deus daquelas pessoas que na sua ignorância, na sua credulidade barata, ficaram comovidas com a presença de um presidente supostamente evangélico lá. De outro lado, a profecia é verdadeira, ainda que ela seja transmitida por meio do que a gente vai chamar aqui de tesão de profeta. O que é tesão de profeta? Uma figura pública, como um presidente da República, entra na sua oração, entra na sua casa, entra no seu cultinho, que nunca sairia na TV. Aí, as pessoas que têm dons genuínos de profecias, elas também têm as emoções hipersensibilizadas, né? Então, na hora que o homem entrou na porta, quem tem dom de profecia ali já ficou ativado. Como também, se fosse um teólogo ou um teórico entrasse num lugar onde tivesse alunos, aprendizes de teologia, o cara ia querer aparecer um pouquinho. Então, de um lado, esse cara não deixa de ter o dom da palavra, mas de outro lado, é o dom da palavra por meio do seu enfatuamento. Jair Bolsonaro entra num culto de oração de mulheres simples. É a palavra de Deus em meio ao enfatuamento daquelas irmãs. Nossa, mas é possível misturar o santo e o profano assim? Esse é o grande mico que Deus quis pagar, de ser Emanuel, de ser Deus conosco, de ser Deus em nós, de ser Deus parecido com as nossas mediocridades, e em meio a isso tudo ele exercer a sua misericórdia. Porque quando a Escritura diz que Deus é o Deus de perto e Deus de longe, ela está querendo também dizer que Deus é tão imenso nos cosmos, nas nebulosas, quanto é imenso na infinitude das microbiologias, das dimensões mais incomensuráveis do ser. E aí ele condescende com esse ser, ele toma esse ser em profecia, ele fala suas verdades eternas,
e junto com isso ter um princípio profético que está se cumprindo nessa história toda, no caso específico do Brasil. Que princípio é? Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.